Olá, boa noite a todos. Vamos esperar nossa convidada entrar. Sejam bem-vindos. Melissa, Cleverson, sejam bem-vindos. Vamos esperar a nossa querida convidada da noite, doutora Maria Fernanda. Oi, Melissa. Oi, Giga. Durcilei, Andressa. Vamos ver aqui se eu encontro. Maria Fernanda já deve estar entrando. Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre estratégias de atuação da advocacia nos tribunais superiores, e quem vai conversar com a gente hoje é a doutora Maria Fernanda Virte, assessora do ministro Napoleão, do STJ. Ai, obrigada, Melissa. Tô com saudade, vi tua live hoje, muito legal, parabéns, viu? Fiquei ali assistindo atentamente. Você arrasa sempre, né? Deixa eu ver aqui. Dar uma mensagem para a doutora Maria Fernanda. E hoje a gente vai ter um sorteio também do curso sobre recursos nos JEFs, recurso nominado no JEF, honorários, estratégias recursais, da juíza Érica Helpke, que tem uma aula gravada no Notório Saber e nos permitiu que a gente fizesse o sorteio da aula dela. Então, mais pro meio da live a gente vai fazer esse sorteio. Vamos aguardar aqui. Acho que a doutora Maria Fernanda está tentando entrar. Oi, Thiago, Adri, Kátia, Andréia, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom estar aqui hoje conversando com vocês. Nesse frio, né, que a gente está passando agora aqui no sul, os colegas que são do norte e nordeste, parece que ainda tá tranquilo por aí, mas aqui já começou a esfriar. Ó, eu já tô de gola alta e passando frio por aqui. Vamos ver aqui. A doutora Maria Fernanda ainda não está com a gente. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre estratégias recursais no direito previdenciário. Dulcilei aqui também falando que tá frio na cidade dele. Aqui também, muito frio em Floripa. Aqui, a doutora Fernanda entrou, vai conversar com a gente do Instagram Direito em Teses, que é um Instagram. Essa informação interessante também para quem quiser acompanhar, segue lá Direito em Teses. Vamos aguardar que já fiz o convite para ela começar a participar com a gente. Oi, Andréia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, Rafael, Isabelle. Estamos conectando com a doutora Maria Fernanda. Tudo bem, Andréia? Agora, mesmo o pessoal aqui de Floripa, a gente já vai fazer, olha, já faz 70 dias que a gente está em quarentena, né? Então, é uma forma de a gente matar a saudade também, poder se encontrar por aqui, poder conversar, poder trocar ideias, né? E a tecnologia tem possibilitado isso, inclusive na questão dos tribunais, da sustentação oral. Amanhã a gente vai ter um julgamento importante que começa, não necessariamente vai terminar, que é o julgamento do tema 709 do STF, sobre a continuidade do trabalho especial para aqueles que se aposentaram no que a gente chama de aposentadoria especial pura, que é aquela que a pessoa usa 25, 20 ou 15 anos e efetivamente se aposenta na espécie 46. O STF amanhã começa a discutir o tema. O julgamento vai acontecer no plenário virtual e nesse plenário não há efetivamente uma reunião. A partir de amanhã de manhã já está disponível online o voto do ministro Toffoli, que é o relator, que inclusive não está, parece que está afastado em razão de que está com Covid, né? Mas o julgamento não foi suspenso, permanece. Oi, Fernanda, tudo bem? Não está conseguindo? Eu mandei um convite. Vamos ver aqui. Adicionar. Ó, mandei aí. Veja se você consegue. Essa tecnologia, assim... Oi! Ei, tudo bem?
É a tecnologia agindo contra aqui. Então, a gente tenta, né? O bom é que, assim, quando é só a conexão, tudo bem. O problema é quando a internet começa a falhar, né? Sim, Daí não, fica não, um mas foi complicado. só. Foi É, só. tudo Na bem. verdade, o meu celular tá me boicotando. Aí eu tô tendo que fazer no iPad. No É, celular, não sei porque a live não dá certo. e o meu eu tenho feito no 4G, porque eu faço no Wi-Fi, ele fica caindo, oscilando, mas no 4G ele vai tranquilo. É. Tudo bem com você? Tudo bom, que saudades. Eu também, Quanto tô tempo morrendo que de não nos saudade de você. vemos? Pois é, né? Eu tava comentando que bom que tem agora a tecnologia que a gente pode, mesmo estando distante, poder se encontrar um pouquinho, né? Conversar, bater um papinho. Sim. E eu vou falar um pouquinho do teu currículo, né? Maria Fernanda é assessora do ministro Napoleão, que, olha, ontem arrasou no diálogo sobre a votação de repetitivos pela primeira sessão. Ele é show, né? Toda vez que Ele isso é acontece, a ótimo. gente bate palma Eu do sou outro muito lado. suspeita, mas eu acho ele É, incrível. eu também, eu sou super fã. E a doutora Maria Fernanda também já terminou o mestrado, Fernanda? Já Qualifiquei hoje. ai, parabéns. Qualifiquei Mestranda hoje de manhã. em Direito, especialista também em Direito, atua em Direito Administrativo, Direito Previdenciário e é expert, né, na atuação em tribunais superiores, cheia de dicas, cheia de novidades pra gente. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, até porque a gente sabe que nessa correria que está se fazendo, nesses avanços de alguns retrocessos que a gente está tendo com relação às votações virtuais, né? Sim. Essa possibilidade de andamento judicial durante as pandemias, mas mesmo antes, a gente já tinha bastante coisa para conversar sobre a atuação nos tribunais superiores. É muito diferente a gente atuar no tribunal superior e atuar no juízo de primeiro grau ou até de segundo grau, né? E é importante a estratégia, nesse caso, para a gente garantir a admissão, análise, né, dos nossos recursos. E a Maria Fernanda sempre tem dicas ótimas sobre como que a gente pode estar mais próximo desse julgamento. Quem sabe até se ficar depois a questão da sustentação oral, isso também ajude, né? Ontem no Sim. STJ ficou conversado na primeira sessão que, pelo menos ontem, me parece que os repetitivos não vão mais ser julgados em plenário, Em plenário virtual. virtual, né? Vai ser tudo agora presencial, vai ficar tudo presencial, né? Sim. Ficou firmado isso de forma efetiva mesmo ou foi só para Ficou, reunião? ficou. Não, não ficou. Na verdade, quando o STJD liberou para fazer julgamento telepresencial, que é uma novidade, foi mais ou menos acordado desde o início que não seriam julgadas coisas de relevância maior. Que as relevâncias maiores talvez eram melhor ser discutidas ali no rito normal, no rito comum do processo no STJ. E de repente repetitivo ali, julgado no plenário virtual, ia ser bom por um lado da comunidade inteira assistir um julgamento. Isso eu acho bem bonito, né? O STJ não transmite julgamento, ao contrário do STF, seria bonito assistir. Mas e se talvez, de alguma maneira, isso prejudicasse o julgamento? Prejudicasse o debate entre os ministros? Talvez ele não ocorresse da forma como ocorreria numa sessão presencial. Eu acho também que o contato pessoal com o advogado é um pouquinho diferente. O STJ não está trabalhando como Supremo, né, que manda a gravação. A sustentação oral é Graças a feita na Deus. hora. Graças a Deus, porque essa história de plenário que manda a gravação, a gente sabe Pois que é esquisito, né? é, Pouco efetivo, porque a gente pensa de sustentação oral. Mas mesmo assim, ontem, por exemplo, na sessão de julgamento, teve uma sustentação oral que demorou tanto para acontecer, a conexão da advogada não estava boa e ficou truncado algumas partes da sustentação oral. Talvez para um repetitivo não seja a melhor estratégia, né? Correr um risco como esse. De a gente não exatamente. ter um debate amplo também. Nem todos os ministros estão tão familiarizados assim. A gente E ontem estava ontem na segunda sessão ainda telepresencial. Isso, e ontem o ministro Napoleão falou algo que eu fiquei assim, bate palma do lado de cá, porque daí estavam discutindo, mas esse repetitivo não tem destaque, esse não precisa, não precisa tanto debate. Ele falou, se não tem, deveria ter, porque repetitivo teria Exatamente. que ser bem dialogado,
pensado, né? Teria que ser bem Imagina pensado fixar uma tese repetitiva sem pensar. E o repetitivo, ele extingue, né? Porque para você mudar aquela tese é muito difícil e depende muito mais do tribunal do que qualquer argumentação jurídica que venha das partes. Exatamente. Então, Na verdade, é mais importante. O regimento interno, mesmo com o novo Código de Processo Civil, não foi alterado para dizer como que a gente altera o repetitivo. A gente sabe como altera uma súmula, mas a gente não sabe como é que altera o repetitivo. Ele continua ali, é pior que a lei, né? Eu tenho um pouco de medo de repetitivo hoje. Porque lei é discutível, repetitivos ainda não são. Não. E daí, para mudar, depende muito do tribunal querer, porque daí não interessa a Sim. argumentação, né? Como foi, e não vai mudar completamente, mas como foi a primeira revisão que nós vamos fazer de repetitivo, que era a tutela antecipada. E foi uma iniciativa do próprio STJ, foi feita por meio de questão de ordem suscitada por um dos ministros, no caso o ministro Og, para começo de revisão. E até os ministros tiveram dificuldade, porque como não existe nada no regimento interno, nem sabiam se aquilo ali ia ser a melhor forma. Acabou se fazendo por questão de ordem suscitada de ofício por um dos ministros, mas você vê que não tem participação das partes na discussão. Não tem. E é um debate bem pontual naquilo que eles limitam, né? Então, isso, bem pontual. Trazer mais detalhes fica difícil. Fica difícil porque delimita antes. A importância de conversar no repetitivo e daí a importância também da atuação dos amigos, né? Dos amigos e das partes, de as partes realmente estarem presentes, de ir lá, sustentar, porque eu lembro que a primeira vez que eu participei de um julgamento no STJ, eu fiquei impressionada. Primeiro, com o local, né, que é bem diferente. Eu já tinha feito alguns no STF, eu ainda não tinha feito no STJ, então o local é diferente, tem aquela sala para baixo, né, em que os ministros ficam naquela parte de baixo, daí você desce uma escadinha para sustentar e fica ali embaixo, às vezes, aguardando para o término do debate, né. E também a questão de que você não conhece muito a rotina interna, inclusive dos ministros, né? A interação entre eles. Eu lembro que gostei de parte do debate, como sempre, né? Quem está falando a favor, assim, demais. Mas achei bem interessante, assim, diferente do que a gente vê em outros tribunais. Tem toda uma lógica ali. E por isso também é tão importante a estratégia da gente na atuação, né? E daí, a primeira coisa assim, que eu queria te perguntar mais específico da estratégia é se você tem algumas dicas com relação à admissibilidade e ao peticionamento mesmo, à elaboração do recurso, né? O que é mais importante quando você está analisando essa questão de conhecimento e provimento do recurso? O que vocês procuram? O que vocês acham válido de argumento ali, né? Primeiro, tem duas coisas importantes quando a gente fala de admissibilidade no RESP. Primeira coisa, a gente tem um índice altíssimo de inadmissibilidade em recurso especial no STJ. Altíssimo. Ele chega a quase 90%. Não passa na admissibilidade, é bem alto mesmo. A gente tem hoje, o STJ há uns 3 anos vem se organizando, um núcleo muito sério só de admissibilidade. É um núcleo vinculado à presidência do Superior Tribunal de Justiça. Antes eles faziam admissibilidade só de agravo, agora eles fazem admissibilidade de todos os processos. Para evitar ao máximo a distribuição de processos para os ministros que não tenha juízo de admissibilidade positivo. Primeiro tem que esclarecer uma coisa. Isso não que não haja jurisprudência defensiva, não que não haja. Pode ser que haja. Mas esse procedimento normalmente ele é visto pela comunidade jurídica como o STJ não está querendo julgar, dá um jeito de não julgar, criam obstáculos para ter acesso à justiça. E não é bem verdade. E aí é o outro problema da admissibilidade. É porque a gente tem uma premissa equivocada de, afinal de contas, quem são os tribunais superiores. A gente não entende direito quem eles são.
E aí fica achando que a gente tem acesso amplo a eles, e quando esbarra na admissibilidade, não entende e acha que a jurisprudência é defensiva, e não é bem assim. Na verdade, o nosso ordenamento jurídico é baseado no princípio do duplo grau de erudição. E apesar de que, ultimamente, tudo anda sendo interpretado da maneira como querem, né? Mas duplo ainda são 2. Ainda. Eu digo ainda mesmo porque tudo pode ser, né? No momento que a gente está vivendo. Tudo pode ser. Mas ainda são 2. Então, o que a gente tem é isso. Garantia, que nem é constitucional, é a garantia do Pacto de São José da Costa Rica, né? De que toda sentença vai ser revisada por um órgão jurisdicional superior e colegiado. Então, é tudo que a gente tem de promessa do ordenamento jurídico. Os tribunais uniformizadores, que é o STF, o STJ, a TNU, os órgãos jurisdicionais que têm função de uniformização, e está lá na Constituição, né? STJ uniformiza a interpretação da lei, STF uniformiza a interpretação da Constituição. Então, são cortes uniformizadoras. Elas são excepcionais. E elas estão ali num grau da exceção da exceção. Eles estão em recurso especial, recurso extraordinário, não é por acaso. É exatamente isso, é o que é extraordinário, o que é fora do normal. Bem fora do normal. Então, são poucas pessoas que vão ter mesmo acesso. Não por escolha de matéria. Ah, isso eu quero julgar, isso eu não quero. Não é isso. Mas porque para chegar lá, só chega lá o que tem de realmente chegar lá. E o que tem de chegar numa corte superior? É a revisão de tudo, igual uma apelação? Não é. É o que normalmente acontece. As pessoas não entendem bem e acham que é só assim, ó, perdi no juiz, perdi no tribunal, vou tentar lá no STJ. E aí o processo é barrado na admissibilidade porque não é essa a função. Nossa função é só dizer se o tribunal errou na leitura da lei federal. Se ele errou, nós consertamos. O processo passa por um juiz de admissibilidade certo para isso. Se ele não errou, a gente não tem o que fazer. E se você quer só rediscutir as provas e os fatos e os acontecimentos do processo e o direito material em si, sem tese nenhuma jurídica para ser sustentada, o STJ não tem jurisdição para entrar. Então, o processo barra na admissibilidade. A gente tem três fundamentos maiores que barram o processo na admissibilidade. O primeiro é a temida súmula 7. Um dia desse estava circulando até um meme aí que o coronavírus não entraria no STJ porque tudo para na súmula 7. E todo mundo tem essa impressão e vem disso, da falta de conhecimento. A gente acha que o STJ pode rever tudo, né? Fazer um novo juízo, como se fosse o juiz de apelação, para ver se a justiça está ok, se está tudo certo. Isso é um engano, a gente não está ali para isso. A gente não pode examinar nenhuma prova. Então, a primeira dica é, mas eu quero muito ir lá para o Superior Tribunal de Justiça. Eu tô com muito medo, principalmente a gente que estuda direito previdenciário, ele nessa área previdenciária. Eu tenho uma amiga no gabinete que uma vez, nessa história, a gente ia para congresso, no começo ainda eu nem dava aula, eu só trabalhava com a matéria. Ela falou, nossa, Fê, eu não sei por que você estuda tanto, porque previdenciário é súmula 7. Na visão dela, para analisar qualquer tese de direito previdenciário, isso é, para analisar requisito de concessão de aposentadoria, necessariamente eu teria que reexaminar as provas. Eu falei, não, Gabi, existem teses por trás das provas. Eu analiso as teses. E não é só examinar as provas. Eu não vou olhar o documento, não vou olhar se o cara era trabalhador rural, se não era. Eu vou olhar a tese por trás da prova. Então, sabendo disso, a gente pode mudar a argumentação. E é complicado falar isso porque parece que é jogo de palavras. E as pessoas, às vezes, uma vez eu estava dando um seminário e a aluna ficou ofendidíssima com o que eu disse. Que eu fui falar exatamente o que eu vou dizer agora. E ela falou assim, mas como assim vocês negam um direito de uma pessoa por causa de uma inversão de palavras? Não é por causa de uma inversão de palavras. É porque a gente tem que entender qual é o meu papel. Então, por exemplo, se você numa petição de concurso especial fala assim, olha, ele é trabalhador rural sim. Eu juntei uma certidão de casamento, eu juntei uma nota fiscal de compra, a testemunha disse que conhecia ele desde criancinha. Qual é meu papel Superior Tribunal de Justiça? Eu não posso olhar nenhuma das provas. Então pode ser que tudo que você disse seja absoluta verdade, mas eu não posso olhar. É vedado. Não posso olhar. Eu não trabalho com olhar por peças. Então, eu vou ter que negar o seu processo pela súmula 7. Não posso reexaminar as suas provas, então eu não posso saber se você está dizendo a verdade ou não. Então, como que a gente muda isso? Como que vence a súmula 7? Argumentando diferente. O que o Superior Tribunal de Justiça pode fazer? Reexaminar todas as premissas que os órgãos jurisdicionais
das instâncias ordinárias tiveram. Então, eu posso ler a lei, eu posso ler a sentença, posso ler o acórdão e leio a sua peça de recurso especial. É tudo que eu tenho. Então, dali é que eu tenho que extrair o que você está dizendo. Então, ao invés de você me dizer, eu juntei o documento tal, juntei o documento tal, e a testemunha disse isso, você vai fazer o contrário. Você vai falar por meio da sentença e por meio do acordo. Então, eu vou falar, o juiz sentenciante bem reconheceu na sentença, na folha tal, ajuda a folha, tá, gente? Que ajuda a pessoa que está lendo. Que ajuda, você tem que ajudar a pessoa. Que foi juntado aos autos uma certidão de casamento. Que foi juntado aos autos uma certidão de registro civil. Mas ele diz que isso não é prova material, violando a jurisprudência do STJ, que diz que isso é prova material. É só uma questão de argumentar diferente. Tem que entender o STJ mais ou menos como um órgão de fiscalização das instâncias ordinárias. A gente vai mais ou menos, falando aqui do jeito fácil de entender, a gente vai mais ou menos dizer se o tribunal errou ou acertou. Se o juiz errou ou acertou. Então, se você fala assim, o juiz reconhece que existe uma certidão de casamento, mas diz que não é prova material. Eu, STJ, posso entrar nessa jurisdição. Eu falo, o juiz, a instância de origem se equivoca quando afirma que certidão de casamento não pode ser apta para comprovação de atividade rural para segurado especial. Aí o STJ entra corrigindo. Vocês podem até prestar atenção que normalmente os acórdãos do STJ, eles são assim, eles falam, o acórdão merece reforma, o tribunal de origem destoou da jurisprudência dessa corte. O STJ está sempre lançando uma informação para as instâncias ordinárias, nunca diretamente para você, parte. Você tem que lembrar que a nossa ideia, duplo grau de jurisdição. O STJ, então, atua para deixar tudo uniforme no mundo. É mais fiscalizando o que o tribunal fez do que fiscalizando você, o seu direito material. Consequência, você ganha direito material. Claro que ganha, se der tudo certo, né? Se passar na admissibilidade. Mas não é a nossa função. Nossa função é só manter a lei sendo lida da mesma maneira em todos os graus de jurisdição. Essa seria a função principal. A primeira, então, é a súmula 7. A súmula 7, ela barra hoje, em direito previdenciário, quase 70% dos processos. Por falta de apresentação das teses judiciais e pelo jeito de escrever. Se você se reportar diretamente às provas, eu não posso olhar provas, seu processo vai ser barrado na admissibilidade, isso não tem jeito. E aí tem um outro grande erro, que esse é um dos maiores, é a falta de valorização da jurisprudência. Qual é a grande questão? Como que normalmente se atua na via judicial? As pessoas entram com uma ação inicial mais crua, né? Mais de relatos, mais livre, até porque a petição inicial ela não tem tanta regularidade formal como um recurso. Então, geralmente você vai ali escrevendo e narrando, escrevendo e narrando. E aí você perde. Então você ganha. É pior quando ganha, sabia? Na sentença. Porque você fica muito tranquilo com a subida do processo e aí você fica desprotegido. E é isso. Quando faz as contrarrazões, que é muito fácil não ter contrarrazões. Aí a pessoa perde na apelação. E aí é que ela vai buscar jurisprudência sobre o tema. E aí ela encontra uma jurisprudência muito boa, inclusive do STJ. Vamos dar um exemplo. O STJ tem uma jurisprudência que afirma que a gente pode flexibilizar o conceito de renda também na concessão de auxílio-reclusão. A gente sabe que tem aquele critério de baixa renda, mas o STJ acha que, se não ultrapassa muito, se a gente está ali no mesmo campo natural da baixa renda, pode sim ser flexibilizado o conceito. Mas aí você não sabe disso. Você entrou com sua petição de auxílio-reclusão, perdeu, e aí na hora que você quer tentar chegar ao STJ, você entra no site do STJ e acha essa jurisprudência. E aí você fica feliz. Aí você fala, agora eu ganhei. Agora eu ganhei, né? Porque o STJ diz que pode, então pode. E aí você faz o recurso especial falando nisso. Só que você não pré-questionou. Pré-questionamento é outro mito judicial. Pré-questionamento é uma coisa tão mal compreendida que os tribunais entendem mal pré-questionamento. Não são só os advogados. Então, assim, se você não sabe direito o que é pré-questionamento, fique tranquilo. Os tribunais também não sabem o que é pré-questionamento. A gente vê muito um tribunal fazer assim. Ele nega os embargos de declaração. Na verdade, ele não analisa nada. Ele fala, olha, eu fiz o que tinha que fazer, mas acolho para fins de pré-questionamento. Isto e nada é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se ele não se manifestou sobre o tema, não existiu pré-questionamento. Não tenho nada do tribunal falando nada. Amplo, tipo, dou como pré-questionado todos os argumentos apresentados.
Não funciona. Não realizou nada. Não funciona. Não pré-questionou nada, né? Isso. Por quê? Porque o STJ precisa do quê? Ele precisa corrigir o que o tribunal disse. Se ele não disse nada, o STJ não pode corrigir nada. Então a matéria não está pré-questionada. E pré-questionamento é uma das coisas que mais barra recurso no STJ. Por quê? Porque as pessoas vão pesquisar só lá na frente. E aí eu quero trazer uma argumentação nova. Ah, mas está igualzinho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mas lembra, a nossa missão é consertar o que as instâncias de baixo fizeram. Você tinha que ter primeiro, literalmente, você sabe que o direito ele tem umas palavras muito óbvias, né? O nome todo dos nossos recursos é muito óbvio. E pré-questionamento é uma coisa muito óbvia. É literalmente isso, é questionar primeiro. Você primeiro tinha que ter perguntado lá embaixo. Aí o tribunal tem que fazer um juízo de valor sobre a sua pergunta. Dizer se concorda, se não concorda, ele tem que falar. Não, acho que nunca pode flexibilizar. Não, para mim só pode flexibilizar R$10, sei lá. Mas ele tinha que falar alguma coisa para o STJ falar, olha, você está errado, ou olha, você está certo. Lembrando que a mensagem do STJ é sempre para a instância ordinária, nunca para você parte. Você parte é a consequência da análise do Superior Tribunal de Justiça. Consequência. Então, essas duas coisas, e você vê que tudo está no equívoco sobre entender o que é o STJ. E o que é o que mais mata o processo. Então, pré-questionamento, somou 7. Mata mesmo, gente. Mata. Esquecer de apontar o dispositivo de lei. É regularidade formal de um recurso especial. Todo recurso especial estava fundado na interpretação de lei federal. Então, tem que apontar um dispositivo de lei federal que teria sido mal interpretado ou que estaria em desconformidade com a interpretação que o STJ dá. Esqueceu de apontar? Está falando de divergência jurisprudencial. Mesmo que eu estou falando de divergência. Tudo bem, mas a divergência da interpretação qual artigo? Isso, Porque não adianta exatamente. só achar uma divergência do STJ e colocar ali e dizer que há divergência na interpretação. Você tem que dizer qual artigo. E eu lembro que na época, faz tempo já, porque o STJ não tinha de forma tão incisiva esse entendimento. Acho que foi 2011. Não, foi 2012. Acho que foi 2010, um julgado da Corte Especial, né? Que definiu isso de uma vez. Isso, daí dali em diante, e mesmo nos recursos que já tinham sido protocolados há anos e estavam lá aguardando. Eles passaram a entender que a divergência jurisprudencial não podia ser só falar da jurisprudência, mas ter que dizer em qual artigo a jurisprudência estava sendo divergente. Exatamente. E daí muitos advogados ainda não se adaptaram a essa nova realidade, que vai fazer 10 anos já, né? E que agora não adianta só dizer a divergência jurisprudencial, não dá para confundir, apesar de ter os 3 incisos lá na Constituição Federal, dizendo, né, tem essa hipótese, tem a hipótese da divergência na interpretação e da divergência na jurisprudência, mas você tem que dizer, mesmo quando você está falando de jurisprudência, qual artigo. E eu lembro de muitas ações de desaposentação, que na época tinha muito, que começaram a isso, eram só baseadas em dissídio. Porque eram só baseadas em dissídio. Isso. E eu lembro que foi uma leva grande de ações naquele momento. Olha quem tá online é a Melissa. Beijo, Melissa. Saudade de você. Ela tá desde o início aqui nos acompanhando. Ah, que gracinha. É porque eu tô sem óculos, Melissa. Enxergo pouco aqui, mas a mensagem eu vi. E eu vou ser honesta, que eu não concordo tanto com o julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse aspecto. Porque eu acho que quando você limita e traz sempre o dispositivo de lei federal, a gente acabou encerrando algumas teses que eram realmente baseadas só em construção judicial. Quer ver um exemplo? Boa-fé. Quando eu afirmo que a boa-fé tem que ser presumida e a má-fé é comprovada, isso não está em lei nenhuma. Como que você vai interpor? E o STJ afirma isso em sua jurisprudência. Mas como que eu interponho um recurso especial para dizer isso? Uma outra construção jurisprudencial que acabou sendo derrubada pelo Supremo, mas que existia no STJ, que era o fato consumado. A pessoa, por exemplo, entrava com uma liminar num concurso, já tinha passado probatório, já tinha 15 anos de trabalho, aí caía a liminar. O STJ falava, olha, é fato consumado, vai ficar aqui. A pessoa estava com uma liminar de faculdade, já terminou a faculdade, fato consumado. Isso não está em lei nenhuma. Que dispositivo de lei que eu aponto para defender essa tese, sendo que é uma tese bem acolhida na jurisprudência do STJ? Então, eu acho assim, não sei, de repente o STJ poderia um dia repensar. Poderia, talvez, um dia repensar. Foi uma mudança significativa que teve efeito na jurisprudência e na admissibilidade muito de recursos, né? Mas para método prático, Gi, para método prático, para sala de aula, qual é a minha dica sempre que eu estou dando aula de recurso especial? A gente, infelizmente, na advocacia ainda trabalha muito com modelo, né? As pessoas gostam do modelinho.
É uma coisa terrível. E o modelinho é perigoso. E aí todo mundo tem aquela mesma capa de recurso especial idêntica. E a capa é sempre assim. Interpõe recurso especial fundado no artigo 105 da Constituição pelas alíneas A e C. A linha A, violação de lei federal. A linha C, dissídio jurisprudencial. Qual é a minha dica? Esqueçam a linha C para sempre. Nunca mais usem. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Você nunca mais vai abrir a boca para falar de dissídio numa peça do STJ. Isso não significa dizer... Isso. E não significa dizer... a falar da lei, você foca na primeira, sim, e daí não tem erro. Isso, e o juízo de admissibilidade fica mais curto, né? Isso não significa dizer que você não vai poder citar jurisprudência na sua peça. Pelo contrário. A jurisprudência continua entrando na peça, mas agora não mais para comprovar um dissídio, mas só como reforço argumentativo. Eu argumento e transcrevo uma ementa. E isso também, transcrever ementa, já era um erro grande, que todo mundo achava que transcrever a ementa era suficiente para comprovar um dissídio. Não é. Você tem que fazer cotejo analítico das posturas e das decisões tomadas. Esse é um problema grande também do nosso ordenamento. Qual é nosso... O que a gente faz normalmente quando está estudando jurisprudência? A gente lê acórdãos. E ler acórdão não é jurisprudência. Por incrível que pareça. Às vezes as pessoas demoram muito para entender isso. Mas ler um acórdão não lhe representa a jurisprudência da casa. Eu vou comentar uma tese que estava todo mundo entendendo errado. Por pura falta de compreensão do que é jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça tem diversos julgados. Se você for pesquisar, se você entrar no site do STJ e for pesquisar como argumento de pesquisa, atividades concomitantes. Até em 2019, você vai encontrar um monte de julgado do STJ dizendo o seguinte: no caso de atividades concomitantes, prevalece como atividade principal aquela que traz melhor proveito econômico para o segurado, não aquela que tem o maior número de contribuições. E a outra atividade é a atividade secundária. Essa é a jurisprudência do STJ até 2019. E aí as pessoas falavam que o STJ, então, não estava acolhendo a tese da TNU que admitia a possibilidade de soma. Equívoco, porque você leu a ementa, mas não entendeu o que aconteceu no julgado. Para entender o que aconteceu no julgado e saber qual é a jurisprudência formada, você tem que entrar no voto e ler. Ler o relatório e ler o voto. O STJ só tinha jurisprudência afirmando isso porque ele nunca enfrentou a tese de soma até então, em 2019. Todas as teses que o STJ enfrentava eram essas. Eu uso como atividade principal a que tem mais contribuição ou a que tem um valor melhor? Aí o STJ respondia, valor melhor. Ah, mas por que o STJ não falava soma? Porque soma não era objeto do recurso. Ninguém E o STJ... Isso. Ninguém momento, perguntou. então ele não era soma. Ninguém perguntou. E aí todo mundo falava, mas o STJ não admite soma. Não, ele nunca enfrentou a tese de soma. Nunca enfrentou. A gente agora, primeira turma, julgou 8 processos falando que pode somar. Então, muita gente falando, mas a primeira turma está diferente da segunda. Não tá. A segunda não tem jurisprudência sobre soma. Quando você lê aquela... Então, isso é bom para vocês entenderem bem claramente. O que está transcrito numa ementa não representa exatamente a tese. Você tem que ver qual era o fundo para você saber qual era a tese. Não é que o STJ falou que não pode somar. Não é isso. Tem que ver qual era a pergunta. Então, o STJ formou jurisprudência quando em conflito é esta tese. Qual que é a atividade principal? O STJ escolheu melhor proveito econômico, contrariando a tese da autarquia, que era a que tinha o maior número de contribuições. E quando a outra tese foi apresentada para o Superior Tribunal de Justiça, olha, eu não quero saber qual é a principal, eu quero que some. O STJ falou, ok, pode somar. Tá vendo como é mal compreendido jurisprudência? Sim. E aí, transcrever uma ementa nunca comprovou dissídio por isso. Porque não significa. Exatamente. Não significa. Não, e às vezes, o que eu sempre recomendo quando a gente está fazendo uma petição, seja qualquer, né? Mas ainda mais um recurso, é que a gente tem que conhecer o julgador. Exatamente. Você não adianta peticionar, não é só argumentar, é convencer. E para você convencer, você tem que saber com quem você está falando, se você tem dicas do que aquela pessoa pensa. Através da jurisprudência, dos votos. Você consegue ver.
E daí, assim, uma dica também que eu gosto de dar é porque tem um ato processual que a maioria dos colegas desconsidera, que é a distribuição. Quando o processo chega, ele é admitido, ele é distribuído ao relator. Nesse momento, há uma possibilidade muito importante do advogado conhecer o primeiro julgador de mérito ali da questão, né? Então, nesse momento, ao invés de simplesmente arquivar ali da ciência, que a gente diz ali no slide, da ciência com renúncia ali, né? Então, não vou fazer nada. Não. Pesquise a jurisprudência do relator. Porque, às vezes, você consegue apresentar um memorial, você pode ir até o tribunal para levar alguma informação adicional dentro daquilo que o relator já decidiu. Você tem nessa distribuição o conhecimento de qual é a turma ou a seção que vai julgar o seu processo. E você tem o conhecimento de qual é o primeiro julgador, que é o relator, que pode, inclusive, decidir monocraticamente. Né? Então, nesse momento, vale de você criar uma estratégia adicional, além do... Porque quando você escreve o recurso, você só sabe, o recurso especial, ou a contra-razão, que está indo para o STJ, mas você não sabe lá exatamente, né, qual das duas turmas, ou se for daí uma sessão, enfim, mas normalmente você não sabe se vai cair na primeira ou na segunda, né, na matéria presidencial. Então, exatamente. E são turmas de posturas bem diferentes, né? Muito, né? E o relator também, dependendo do relator que caiu, você tem uma linha de raciocínio ou outra. Então, no momento em que é distribuído, que chega realmente pro relator, você tem duas informações importantes que fazem com que você tenha que daí criar as estratégias de memoriais e de despacho, né? Então, além de... Quando a gente redige o recurso, a gente tem que conhecer, como você bem falou, a jurisprudência, mas a gente tem que entender como falar. Porque não adianta você falar para você mesmo. Você tem que saber o que o tribunal precisa ouvir para admitir, né? Que é daí para passar na primeira fase. Para passar da sua tese, né? Na primeira fase. Ali você já ganhou, você já está acima, né, de 90% dos casos. Você já chegou no relator. Quando você chega no relator e você descobre qual é a turma que vai te julgar, você tem que criar ali uma segunda estratégia, que é a estratégia do memorial, dos despachos, dos diálogos anteriores à pauta. Porque não adianta você esperar a pauta para apresentar memorial para o relator. Se o relator apresentou a pauta, ele já fez o voto dele. Aquele ali, para você mudar, já ficou mais difícil. Né? Exatamente. Então, você tem que conhecer os pares, né? Exatamente. Então, assim, primeiro, distribuiu. Faz um memorial, pesquisa o que o relator fez e faz um memorial para esse relator. E depois, quando chegou na pauta, pesquisa o que os demais pensam e daí também, né? Porque a maioria dos ministros não aceita receber, às vezes, nem memorial se não está na pauta e ele não é o relator. Quando ele é o relator, ele... E descobrir o momento certo de entregar um memorial é importante. Se você realmente, o processo chegou no STJ, você deixou correr. Quando viu, já tinha decisão. E aí você já está no agravo interno. Interpôs agravo interno, apresenta memorial. Para esclarecer qual é o problema, qual é o equívoco. Pensa só, a mesma pessoa que leu o teu processo pela primeira vez e fez a primeira decisão é quem vai ler o agravo interno. Então, se alguma coisa falhou, mostre bem onde está a falha. O memorial ajuda nesse ponto. Se você não puder despachar direto na corte, o memorial ajuda. Deixei passar tudo, agora está pautado mesmo. O que é que eu faço? Estratégia. E aí você tem que saber mesmo como acontecer. Vou falar para vocês, porque depende muito da dinâmica de um tribunal. Como que funciona a dinâmica do Superior Tribunal de Justiça? A gente tem julgamento todas as terças-feiras da turma. Todas as terças. Isso nunca muda na nossa vida. Então, na segunda-feira, a gente começa a cuidar da pauta de terça. E aí a gente vai recebendo advogado, recebendo uma memorial sobre toda a pauta de terça, e normalmente a pauta de terça é a mais extensa. Junto com isso, a gente vai revendo a pauta dos outros 4 ministros que compõem a turma. E vai despachando esses processos. Então, segunda-feira e terça-feira, a gente está voltado para isso. E terça-feira, à tarde, a gente começa a pensar na pauta de quarta. A pauta de quarta é a pauta mais difícil para a gente. Principalmente para quem tem ministro que compõe a corte especial. Meu ministro compõe. Então, uma quarta-feira eu tenho corte especial e na outra quarta-feira eu tenho sessão da sessão. Né, os 10 ministros. Então, quando é sessão da corte, são 15 ministros mandando pauta. 15 ministros para a gente rever pauta.
E quando a gente está na sessão, são 9 pautas para rever fora do nosso ministro. Se você tem um processo pautado para quinta-feira e você entrega o memorial na quarta, provavelmente esse memorial vai se perder na confusão da quarta-feira. Não é uma boa estratégia mais, porque quarta-feira é um dia puxado. Se o seu julgamento acontece na quinta, você vai ter que mandar o memorial na quinta-feira de manhã. É a melhor estratégia. Quinta-feira é um dia tranquilo, porque a pauta é sempre menor que a da terça. Se o seu julgamento é na terça, você precisa entregar esse memorial na segunda, que é um dia ótimo, o melhor dia para entregar um memorial, que tá todo mundo bem, voltando do final de semana. Memorial é uma coisa de 2 páginas, tá, gente? Eu tenho uma foto de um memorial juro, encadernado. Encadernado. É uma tese, gente, não é memorial, é uma tese. O cara fez uma dissertação, eu falei, meu Deus, a pessoa mal consegue ler um processo. Imagina ler um memorial. Não lê, né? Não adianta, ele não cumpre. O memorial ele é bem objetivo, bem objetivo. Por exemplo, eu não posso falar de provas, nunca, né? No STJ, não é isso? No meu RESP, porque ele tem o juízo de admissibilidade forte. No memorial, eu posso lançar uma informação sobre isso. Para pelo menos, às vezes, deixar o ministro curioso. Deixar ele... Com o nosso ministro funciona super bem. O cara fala, olha, estão dizendo, o tribunal diz que não tinha autenticação. Mas eu autentiquei, está autenticado. Se olhar o verso da folha tal, tá lá. Isso não pode estar no RESP, mas pode estar no memorial. Suscita uma dúvida na cabeça do julgador, para ele olhar com mais calma, com mais atenção, com mais cuidadinho. Então, quer muito falar da prova? Fernanda, eu tenho muito falar dessa prova, porque essa prova é muito boa e essa prova muda tudo. Fala dela no memorial, se você não puder despachar. Porque o memorial não vai ter juízo de admissibilidade, tá? Então, você vai pelo menos colocar uma dúvida ali no julgador. Ele vai falar, ai meu Deus, eu vou aplicar uma súmula 7, mas isso é verdade, que existe esse super documento aqui dentro. Uma dúvida razoável você coloca no julgador. Tem que ter uma estratégia. E a data da entrega do memorial é muito importante. Senão ele se perde na confusão. Segunda é o dia mais tranquilo. E aí pode entregar os memoriais de terça, de quarta, que dá pra gente organizar. Mas de quinta, tem que ser na quinta, impressionantemente, porque terça e quarta é dia de alta movimentação na corte. Então, se você recebe um memorial, o que acontece? Por exemplo, no nosso gabinete, a gente recebe um memorial pela secretaria e é entregue para o assessor da matéria. O professor dá uma olhadinha e geralmente os meninos até escrevem pautado para o dia tal. Se não tiver pautado, normalmente a gente nem vai ler na hora, porque você está envolvido com outras coisas. Então, também, seu memorial perdeu aquele efeito que ele poderia ter. Agora, se está na pauta da semana, eu vou parar para olhar na hora. E pra gente é bom o memorial. O pessoal pensa, eu nem leio memorial. Pelo contrário. Imaginem, olha, que normalmente a gente revisa a nossa pauta, tem uns 300 processos só de terça. De cada ministro vai por aí, 100, 200. E a gente tem que ir entrando em cada um, olhando as nuances. Se você me traz um memorial, facilita meu caminho. Eu já olho com aquele processo sabendo o que eu tenho que procurar. Você já me deu mais ou menos um roteiro dele e eu olho para fazer um juízo de conformidade, assim, entre o que você me disse e o que eu estou lendo nos autos. Facilita meu caminho do que eu tiver que folhear tudo. Não é ruim a estratégia. E a gente não desconsidera, não. Mas tem que ser assim, curtinho. Uma coisa que funcione para a pessoa que está ali, rendendo o dia, né?
Você tem que pensar que a gente está rendendo o dia todo dia. Eu sei que a gente acha que a justiça é lenta, que ela não lê as coisas, que não dá atenção, mas vou falar uma coisa para vocês, senhores, vocês não têm noção do que é uma equipe de 20 pessoas cuidar de julgamento de mais de 3.000 processos por mês. Ninguém conseguiria, sabe? É desumano até. É uma coisa assim, como que lê 3.000 processos? Mesmo 20 pessoas, é muito difícil. Então a gente trabalha na medida... Isso, é uma correria. E a gente trabalha na melhor medida possível. Isso é uma coisa que eu falo muito em sala de aula, que eu acho que a advocacia às vezes tem que trocar um pouco a visão de como ela enxerga o judiciário. A gente enxerga o judiciário com aquele brocado antiquíssimo. Dei nos fatos que eu te dou o direito. E a gente acha que o judiciário está ali. Grande poder sábio, onde eu vou ali na tribuna relatar meus problemas e ele vai me dar a solução. Isso a gente era lá antigamente, já passou há muito tempo. A gente está numa outra fase da vida, em que o acesso à justiça é amplo, a jurisdição é ampla. Então a gente tem que ajudar a jurisdição. Tem que parar com essa birra, sabe? Pensando que a gente é brigado com a jurisdição. Ah, os tribunais falam que interpuseram um recurso extraordinário para o STF, o pessoal já fica, o STF. Para, gente, vamos olhar conciliadoramente. Tem que entender uma coisa, seu maior cliente é o judiciário. A gente pensa que cliente é o cara que sentou no escritório e contou a história para você. Quem te dá o produto é o judiciário. Então ele é o teu maior cliente. Você tem que falar como ele gostaria. Exatamente. Você tem que falar como ele gosta que fale com ele. Você tem que tratar ele como ele gosta de ser tratado. O processo é uma ferramenta, não dá para ficar achando que você vai escrever grandes teses ali. Exatamente. Não é o que o juiz quer ouvir, você tem que falar a linguagem que o juiz quer ouvir, né? Então, assim, e principalmente facilitar o trabalho. Você tem que facilitar o trabalho. Você tem que pegar termos que ele já usou no julgado dele, que ele reconhece aquilo aqui, isso aqui eu já sei, isso aqui eu já fiz. Citar a jurisprudência do próprio relator, né? Dizer, olha, você já deu uma dica. Se você quiser copiar, copia desse aqui que você... Exatamente, se quiser fazer um copia e cola, a hora é agora, tá aqui. Né? Fica aqui. Júnior, se a pauta é quarta, pode entregar segunda ou quarta, tá, Júnior? Só respondendo, Júnior. Isso, eu ia dizer, o Júnior estava perguntando aqui. Eu também prometi hoje, Fê, que a gente ia fazer um sorteio do curso da juíza Érica Help, que é aqui de Santa Catarina, e ela tem um curso de recursos indiretos em matéria previdenciária pelo notório. Ai, que legal. E a gente vai sortear. Não sei se você quer fazer uma pergunta e quem responder ganha, ou se a gente pode fazer um sorteio, assim. O que você prefere? Eita. Fazer uma pergunta. Fazer uma pergunta difícil. Você sabe que a gente que trabalha no STJ, a gente tem uma frustração, né? Porque o STF, como ele é televisionado, todo mundo sabe o nome dos ministros do STF, todo mundo conhece. Fala Celso de Mello, todo mundo sabe quem é. Fala Barroso, todo mundo sabe quem é. E ministros do STJ nem sempre, o pessoal dá uma titubeada em ministro do STJ, não sabe direito quem é. Então, eu vou fazer uma pergunta, a pergunta do curso. Quais são os 5 ministros que compõem hoje a primeira turma do Superior Tribunal de Justiça? Quem responder primeiro leva. Gente, não pesquisa no Google, é muito fácil. 5. Ótima pergunta. 5, os 5 da primeira turma. 5 da primeira turma. Vou esperar os 5 da primeira turma. São 4 homens e uma moça. Olha, já dei muita dica, né? Já facilitei horrores esse negócio. Boa dica. E também perguntaram aqui a respeito dos cursos da Maria Fernanda. A Maria Fernanda já é uma professora convidada, já aceitou o nosso convite para fazer curso aqui no Notório Saber. Logo lançaremos, né, gente? Também vai lançar aqui, para que a gente possa cada vez mais continuar aprendendo com a Maria Fernanda, que tem dicas extraordinárias sobre como que a gente pode atuar junto aos tribunais superiores para poder convencer, né? Para poder chegar até lá, então passar pela admissibilidade, chegar até lá. Sim. E na questão dos memoriais, super interessantes essas dicas, inclusive de quais dias, né? A gente pode... O dia é muito importante. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa. Olha, gente, vocês estão falando um monte de ministro da segunda turma, E tem que listar os 5 num comentário só, porque são os 5, não é um só. Né? Tô só vendo os da segunda turma aparecendo. Vou logo falar para vocês. Herman Benjamin é da segunda turma. Inclusive, ele e o ministro Napoleão, eles não são opositores pessoais, mas são opositores de doutrina, bem claramente. Regina... quase, hein, Júnior? Faltou um e errou um.
Quase, Strade, foi quase. Oh, mas tô até feliz que vocês até sabem os nomes, né, gente? Até sabem. Porque sabe que a gente no STJ, a gente tem esse ressentimento de não ser famoso. A gente queria ser famoso. Eu acho que agora com o telepresencial a gente vai ser mais famoso. Então, eu acho que seria muito legal se pudesse ficar essas sessões telepresenciais, sim, porque é muito bom a gente poder acompanhar também os debates, né? Porque às vezes no voto a gente não consegue pegar tudo que é discutido ali. E muita coisa, sim, que a gente consegue ver no debate oral não aparece no escrito. Né? Uhum. Então, mas sabe que eu acho que... No debate posterior, na redação das peças, né? Eu acho que vai ficar a sustentação oral telepresencial. Não a transmissão de julgamento, mas a sustentação vai ficar. O STJ, quando debateu essa questão, se abrir para julgamento telepresencial, se não ia, foi levantada entre eles essa discussão. O Código de Processo Civil hoje torna obrigatório isso. Todos os tribunais têm de manter meios para isso. Isso está no Código de Processo Civil. Só que o STJ ainda... Olha, quase, Andressa, quase. A mulher não é a Suzete. Aí, finalmente, hein, Dani? Ah, Dani ganhou. Parabéns, Dani. Muito bom. Dani, é Regina Helena, mas tudo bem. Regina Helena Costa, isso mesmo. Dani, manda uma mensagem depois, quando encerrar, pro notório saber, que eles vão encaminhar o seu nome completo e o e-mail. Que eles vão encaminhar para você o link para você acessar o curso da doutora, da juíza Érica Reup, aqui sobre recursos no GEF, também falando um pouco de honorários, de sustentação oral. E daí, pra gente encerrar, sei que já falta só 10 minutos, assim, bem rapidinho. Sério? Essas lives passam muito rápido, né, gente? Passa muito rápido, muito rápido. Pra dar uma dica pra gente, uma ou quanto você conseguir dentro desse tempo, sobre a sustentação oral. O que você acha que o advogado poderia fazer ali para ser mais ouvido, ter um pouquinho mais de convencimento nessa hora ali? Primeiro de tudo, que é muito importante, é ir fazer sustentação oral. Você não imagina a diferença que isso faz. Não imaginam. Não são poucos os julgados em que os ministros se lamentam de não ter ninguém na tribuna para ajudar. Não são poucos. Eles falam, pena que não tem ninguém aqui para fazer um esclarecimento. Pena que ninguém está aqui para ajudar no julgamento. Então, é bem importante. E a gente tem que pensar qual é o que o STJ prioriza. O que o STJ hoje prioriza. Primeiro é a admissibilidade. Então, se você está fazendo um juízo de valor, uma sustentação oral, e o recurso é do seu oponente, tenta atacar a admissibilidade do recurso. O STJ tem uma resistência em aceitar que o processo não passava na admissibilidade e ele deixou para lá. Então, se você aponta da tribuna, olha, o recurso do INSS tem uma falha gigante, uma falta de questionamento, isso já torna mais possível do que só sustentar a tese. Segundo, se tem tese, traga a jurisprudência. Se não tiver jurisprudência nenhuma, é muito mais complicado os ministros entenderem. Se tiver jurisprudência do Supremo, traz ela primeiro. O STJ é muito reto em atender a jurisprudência do Supremo. Às vezes, até contra seu próprio entendimento, o STJ volta um passo atrás e mantém a jurisprudência do Supremo. Se tem jurisprudência do Supremo, traga ela primeiro. Se tem jurisprudência do STJ, traga ela sempre na frente. É muito importante. Se a gente tem pesquisa, gente, às vezes, não tem acordo, mas tem decisão monocrática. Mesmo que tiver uma decisão monocrática, você pode citar ela sendo tribuna. Olha, tem decisão do processo tal e tal. E eles consultam na hora para ver se é isso mesmo. Isso é bem importante. E o que você tem que saber é defender a tese. Uma sustentação oral, na verdade, ela não duraria muito se a pessoa fosse objetiva. É uma tese, afinal. Tudo é enunciado em tese. Igual as súmulas não são sempre enunciadas no formato ali de 3, 4 linhas. Você tem que dizer isso para o tribunal. O que eu quero é esta tese. E deixar o tribunal num jogo de sim ou não. Menos pensamento, mais sim ou não. E também, se você está numa sustentação oral e você já conhece o que foi apontado nas contrarrazões, aproveita para bater de uma vez. O pessoal, às vezes, se mantém meio inocente e continua só falando do que tem para falar. Esquece do que está nas contrarrazões ali. E ali o processo tem várias falhas apontadas nas contrarrazões. Vários pormenores pequenos que você não está apresentando. E aí, na hora que os ministros começarem a trazer ele todos para vocês, você não tem mais tempo de contra-argumentar contra eles. E aí você perdeu uma grande oportunidade. Às vezes, o óbice que está apontado ali nas contrarrazões são vencíveis. Se eles são vencíveis, defenda ele na tribuna. Para tornar o processo mais redondinho. Quanto mais redondinho o processo.
E também é a mesma coisa do memorial, que é falar um pouquinho de prova bem rápido. Fale ali naquele momento na tribuna bem rápido. Porque aí você também deixa uma dúvida no ar. Fale bem rápido. Se tiver de falar, fale de uma vez. Mas rápido, tá? Sem parecer que você está examinando prova. Mas faça um comentário se ele for crucial para a decisão. Faça o comentário. Que aí não tem óbice. Imagina, eu adorei. Eu tô morrendo de saudade de você. Então, também foi muito bom poder a gente conversar hoje. Vamos marcar mais vezes, né? Estão dizendo aqui que essa live de ontem também foi épica. Teve até vinho, guria. Ah, na próxima... Eu agora... Não, a de ontem deu 3 horas de live. A de ontem foi terrível. A de ontem foi terrível. Eu me soltei, Gi. Eu não fazia nada dessas coisas de live. Eu era uma matuta. Tá ótimo, muito legal. Uma matuta, e agora eu também me soltei que só. Essa semana eu tô fazendo live todo dia. E semana que vem eu vou fazer entrevista a semana toda. Depois do congresso do IBDP, eu vou fazer uma entrevista sem conversar sobre direito com os participantes. Aguarde. Que legal. Vai ser o pós-congresso. Até o Savares topou. Não pode falar de direito. É o pós-congresso. Para quem tá com saudade daquele pós-congresso, teremos um pós-congresso. Ótimo. Semana que vem. Daqui a pouco a gente se encontra também, né? Pessoal. Ai, nem falo. Poder conversar, né? E dá saudade. O pessoal do Previdenciário é muito querido, é muito bom. Os congressos são muito bons. Graças a Deus. Né? Exatamente. A gente é uma rede bem honesta de amigos, né? Muito, né? Que o direito previdenciário nos deu, né? Exatamente. Você é uma delas. Se você quiser encerrar, deixar o seu tchau para o pessoal, que a gente já está com faltam 4 minutos. Tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade, de verdade. Eu acho muito legal a gente debater tribunais superiores para dar uma desmistificada. Eu comecei a dar aula por causa disso. Não é discurso de professor, mas eu acredito muito na jurisdição ainda, muito. Eu acredito muito que a jurisdição pode mudar, pode evoluir, pode fazer acontecer. A gente viu isso acontecer em várias teses. A gente viu isso na revisão da vida toda, no adicional de 25%. Coisas que a gente achava que estavam mortas. A jurisdição bem trabalhada, bem refletida, bem discutida, ainda pode ir muito além. E eu acredito, o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal que merece ser conhecido. Nós somos um tribunal bem avançado, um tribunal muito bom de interpretação, um tribunal muito flexível. Vocês vivem, às vezes, ali na mira de um GF, de um TRF, e acham que toda jurisdição é dura, não é. O STJ é um bom tribunal. Conheçam mais, percam medo. Percam medo. A gente é mais tranquilo do que parece. Obrigada, Gi, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigada, muito obrigada por ter aceitado, né? Agradeço a todos também que estiveram com a gente hoje. Agora o Everson entrou também, Melissa. Que eu vi! Até o final, agora, querida. E assim, pessoal, eu gosto sempre... Eu tenho uma visão positiva, né? Eu acho que a gente tem que encarar os obstáculos, mas a gente tem que criar estratégias e que a gente não pode se assustar e nem ficar só reclamando. Essa postura de sacrificar os tribunais superiores, dizer que eles não admitem nada, será que você está realmente fazendo da melhor forma possível, né? E eu acho que eu acredito que é tão importante essas lives, esses debates, essas aulas, e a tua aula é incrível nessa matéria, já assisti inclusive em alguns congressos que tu deu palestra sobre isso, que a gente tem que entender para quem que a gente está falando, como a gente deve falar e usar as ferramentas que estão disponíveis. A gente tem o recurso, né? O pré-questionamento anterior, a gente tem o memorial, a gente tem a sustentação oral. Agora a gente tem que se adaptar aos robôs, né? E no Congresso do CEPREV você vem falar com a gente também sobre estratégias de como atuar junto nesse cenário em que a gente tem robôs para ultrapassar também, para convencer. Como superar o Vitor, o Sócrates. O STJ tem 2 inteligências artificiais hoje. E no Congresso do CEPREV você vem conversar com a gente sobre isso, quais são as estratégias para atuar também nesse cenário em que a gente está tentando convencer pessoas e convencer robôs. Exatamente. Para ultrapassar a questão da admissibilidade. Mas a advocacia é um desafio e a gente tem que encarar esse desafio de uma maneira positiva e estratégica. Exatamente. E sempre pensar em conquistar o seu cliente, nunca se opor a ele. Isso. Você tem que trabalhar com o judiciário não como inimigo, ou alguém que nunca vai te dar o que você quer. Se você começar dizendo que você não vai receber, você já tem o não. E você concretizou o não, porque você não vai realmente criar estratégia para receber o sim.
Você tem que pensar no fim, do início ao fim do seu processo. E a cada etapa se adequar ao momento em que você está. Eu falo muito no escritório também com as minhas sócias, né? Com os estagiários. Gente, qual momento do processo você está? Se você está no recurso, não adianta ficar no recurso, não adianta ficar falando da tua inicial, da prova tal, né? Você tem que falar da sentença, você tem que falar do acordo, você tem que focar no momento em que você está. Não é porque você fez a inicial que ela vai ficar agora no recorte e cola para tudo que você vai falar daqui para frente. Então, não é questão de fato, você tem que dizer do resumo do processo, quando você está em alguns recursos, né? Do Exatamente. pessoal. Não tem que ficar falando dos fatos. Não tem fatos no STJ para ele julgar. Né? Só tem teses. Então, pensem sempre na tese. Você está fazendo um resumo do processo. A sentença disse isso, o acórdão disse aquilo, o recurso se limitou a discutir tal coisa, a matéria controvertida é essa, porque às vezes não chegou lá tudo. Daí você está discutindo coisa que você nem perdeu, ou que já nem está mais em discussão. Né? E está ocupando o tempo do seu leitor. Exatamente. Ocupa o tempo do seu leitor, deixa o seu leitor formando juízo de convicção sobre outras coisas. Tem que delimitar. Quanto menor o espaço criativo, mais chance de ganhar também. Exatamente. Mas tudo são estratégias. Isso. A gente tem que ter estratégia para poder alcançar os nossos objetivos. Né? E é a teoria dos jogos. Isso, ela não é feita só para argumentar, ela é feita para convencer. Você tem que, aquilo que você está escrevendo, aquela linha, te ajuda a convencer alguém ou é só tese, é só discussão, é só argumentação? Se é só argumentação, tira. Coloca naquilo que vai convencer. Né? Fê, muito obrigada mesmo. Obrigada eu. Obrigada por estarem com a gente até agora. Um beijo a todos, uma boa noite. Até a próxima. Se cuidem, viu? Beijo. Obrigada, boa noite. Beijo.